segundos. Firme e forte na onda do esporte. Hoje você vai curtir tudo aqui no Momento do Esporte. O Fluminense, que é o Rio no Mundial de Clubes, joga na sexta-feira, hein? Atenção, torcida do Fluminense no Brasil e no mundo. O Fluminense é o Rio no Mundial de Clubes. Enfrenta o Al-Ahly, sexta-feira, 16 horas, o mundo todo ligado pro Fluminense. O Flamengo, que já retornou ao Rio de Janeiro, volta aos treinos neste domingo. O Flamengo cheio de problemas, já perdeu o Gerson, já está consolidada a transação e já vai viajar lá para a Rússia para se apresentar no Zenit, 25 milhões de euros à venda. O Flamengo também aí buscando reforços. O Botafogo está retornando ao Rio de Janeiro cheio de problemas, sem o seu treinador que foi demitido e fez declarações duras em relação ao todo-poderoso do clube, o Teston, que ninguém entendeu a sua demissão. O Vasco que está contratando, o Vasco que está reforçando para essa segunda fase do Campeonato Brasileiro e também as oitavas de final do Mundial de Clubes. Você vai curtir aqui na telinha da Napa TV e da TV Diversidade, bem como as quartas de final. Vai aparecer já aqui na telinha. Você sabe que aqui no Momento do Esporte você fica sempre por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Momento do Esporte está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, minha amiga que me acompanha. 38 anos no ar, 18 anos lá na CNT, 8 anos na Bandeirantes, 8 anos na Record, mais 4 anos na TV Record. Nós estamos aqui na Napa TV e na TV Diversidade. Meu irmão, é no Brasil e no mundo, não é brincadeira não. Olha aqui, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no nosso canal, dá essa moralzinha pra gente aí. Você sabe que é muito importante a sua inscrição. E não só a inscrição, dá o seu joinha também para valorizar o nosso trabalho, né? Para poder eles tomarem conhecimento de que o nosso trabalho realmente está sendo reconhecido, não só no Brasil, mas em todo o mundo. Agora, vamos iniciar o programa então, falando exatamente. Primeiramente, eu vou pedir para colocar aqui na telinha da Napa TV, da TV Diversidade, os jogos, os resultados dos jogos pelas oitavas de final. Já está ali, olha, bonito na tela. O Benfica perdeu no 4 pro Chelsea. Botafogo derrotado pelo Palmeiras por 1-0, o PSG meteu 4-0 no Inter Miami, o Flamengo foi derrotado pelo Bayern de Munique por 4-2, o Fluminense é o Rio do Mundial de Clubes, meteu 2-0 no todo-poderoso Inter de Milão. O Manchester City perdeu para o Al-Ahly. Que resultado é esse, meu irmão? O Al-Hilal meteu 4-3 no Manchester City. E tivemos ontem os dois jogos que restavam. O Real Madrid venceu o Juventus no placar magro de 1-0 e o Borussia também no placar magro. Todo mundo pensava que ia ser goleada, 2-1 no Monterrey, e quase que o jogo iria para a prorrogação e talvez até para os pênaltis, mas ganhou no tempo normal. Agora você vai curtir aqui na telinha da Napa TV como ficou aí as quartas de final. Pode tirar essa tela e botar aí, a quarta de final. Começando na sexta-feira, já está ali, ó. Palmeiras e Chelsea, às 22 horas. E o Fluminense joga antes. O Fluminense joga contra o Al-Hilal às 16 horas. No sábado, teremos o PSG com o Bayern de Munique às 13 horas. Que jogão de bola, minha gente. Puxa vida, PSG, esse eu não perco. PSG e Bayern de Munique, 13 horas. E Borussia Dortmund e Real Madrid, outro jogão de bola. Quer dizer, sexta e sábado você está recheado de jogos maravilhosos pelo Mundial de Clube da Turma. Bom, dito isto, hora em vez de falarmos do clube do seu coração. Sabe quem? Do Baixão da Gama, gigante da colina. Olha, rapaz, eu tenho encontrado muitos torcedores do Vasco aí pela rua. Inclusive meu amigo, meu irmão, o deputado Renato Machado. Porra, você tá falando só 2 minutinhos do Vasco, tá? Calma. Hoje é o dia que a gente vai se estender mais um pouquinho sobre o Vasco. O Vasco já está treinando, né?
está recebendo aí os jogadores que estavam emprestados, entre ele o Leandrinho, né? Você já vai ver aqui o treino do Vasco com exclusividade. O pessoal tá todo mundo falando, sabe o que é de clube, mas eu tô botando aí, ó, o treino do Vasco aí, gente. Não é brincadeira não. Então vamos lá. Conforme falei, os jogadores estão se empenhando no treino, né? E a prioridade do Vasco agora, gente, é contratações, né? Você sabe, o torcedor vascaíno tem conhecimento, a gente não precisa aqui ficar inventando notícia, todos sabemos que o Vasco vive problemas sérios de finanças, né? A caixa tá baixa, mas mesmo assim, esse novo diretor de futebol que o Vasco contratou, que é um cara competente, né? O Ademar Lopes, é um cara que conhece bem o futebol sul-americano, conhece bem o futebol mundial e está tirando água de pedra, né? Está tentando fazer contratações e o primeiro grande nome, e já está praticamente anunciado para vestir a camisa do Clube de Malta, é o jogador Thiago Mendes, jogador de 33 anos, jogador que vem para se vestir a camisa e ser titular. É um cara que tem um currículo invejável, né? Esse cara aí realmente só jogou em time grande, né? Jogou no... Está inclusive, está com contrato, né? Ele jogou no Lille, jogou no Lyon, né? E agora está no Raio, está resolvendo a situação dele, no Raio do Catar. E o que está pegando na verdade é em relação ao contrato. E os representantes do Thiago já estão quase todos os dias falando com a direção do Vasco, com esse novo diretor, o Ademar Lopes, que é um cara competente, eu repito, e eles querem um contrato até 2027, o Vasco está oferecendo um contrato até 2026. É um jogador que tem 33 anos, ainda tem muito caldo ainda tem muita coisa para apresentar, né? É um jogador de meio de campo, volante, né? Muito bom passe. E eu acho que se o Vasco realmente fechar com esse jogador, vai ficar muito bem servido ali na meiuca, né? É o que está faltando para o Vasco, né? Alguém que faça com que a bola chegue com mais qualidade. Porque o Vasco depende muito do Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho não está no time, é difícil o Verratti pegar e ir na bola, né? E os caras lá do ataque, né? Agora tem o Ryan, tem esse cara lá, o Nuno, lá do lado esquerdo também. Enfim, o Vasco, gente, tem um time bom. O Vasco tem um time bom. O que está faltando realmente peça de reposição. E esse menino, o Thiago, ele vai chegar para consolidar ali, ganhar posição. E vamos ver. O Vasco também está tentando outros jogadores, como o Brian Rodrigues, né, que joga na América do México. Está pensando até no Vitor Sá, o torcedor carioca que conhece bem o Vitor Sá, né? Tem outros jogadores que estão aí também na mira do Vasco, jogadores de Copan, Andrés Gomes. Lembra do Andrés Gomes? Jogador bom. O jogador está no Rennes na França. Né? O Pérez Correia, do Gil Vicente, marcou 13 gols em 34 rodadas. Enfim, o Vasco está se mexendo aí, né? Está abrindo aí a janela desse segundo semestre. Então é a hora de contratar, é a hora de reforçar e ter peça de reposição para poder continuar nas competições, né? Principalmente no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Na Sul-Americana o Vasco está muito bem, obrigado, né? Agora, a diretoria vive aí ainda em relação à situação da sua estrela máxima, que é o Felipe Coutinho. Felipe Coutinho que ainda não resolveu a sua situação com o Aston Villa. Ele tem um contrato com o Aston Villa até o final de 2026. Então, só posicionar aqui para o torcedor vascaíno. Se o Felipe Coutinho conseguir sensibilizar a diretoria do Aston Villa, o Aston Villa não vai disputar nada importante, né, no ano que vem. Não vai disputar Champions, não vai disputar nada, nem Liga. Então, vai só aquele campeonatozinho lá dele, campeonato de Cris. Então, a ideia é que seja prorrogado o contrato por mais 6 meses. Aí tudo bem, prorrogou o contrato, no ano de 2026, a partir do segundo semestre já pode assinar um pré-contrato que aí ele vai ficar com passe. Aí a história é outra. Vai poder fazer do limão a limonada. A ideia da direção do Vasco é essa. Mas eu tenho certeza absoluta que não vai faltar empenho para que o príncipe lá de São Januário, Felipe Coutinho, permaneça lá do Vasco. Nem pensar em perder o Felipe Coutinho nessa altura do campeonato. Nem pensar. Bom, saindo do Vasco, vamos falar do mais querido do Brasil, o de regata do Flamengo. O Flamengo foi eliminado do Mundial de Clubes. Olha,
Tem aí umas informações na internet, umas informações, sabe, totalmente descabidas, dando conta de que a FIFA iria anular o jogo contra o Bayern. Pô, é brincadeira, esses caras não têm o que fazer. Um monte de gente que não tem o que fazer, fica botando babaquice na internet. Pô, não tem a mínima chance, né? Acho que a FIFA ia anular o jogo do Bayern porque o juiz errou muito, seria uma falta no Arrascaeta, depois teve lá um problema lá com o Bruno Henrique e tal, a invasão. Não tem nada a ver, cara. Como é que vai anular um jogo que já tá tudo definido, vamos ter já a quarta de final? Gente, pelo amor de Deus. Vai procurar, vai roubar pra ser preso, cara. Vai procurar o que fazer, cara. Pelo amor de Deus, ficar inventando notícias descabidas, né? Pô, vamos falar coisa séria? Vamos falar coisa séria. O Flamengo voltou, né? Você já vai ver aí a chegada do Flamengo, que retornou ao Rio de Janeiro ontem, né? Você vai ver até aí, você tá vendo as imagens ali, é o meu amigo Pinheiro, grande Pinheiro, chefe de segurança do Flamengo. Minha gente, é o seguinte, problema sério com o Pulgar. Chegou até de cadeira de roda aí, você já vai ver o Pulgar chegando. Problema muito sério, vai ficar em 3 meses para tentar a sua recuperação. E você vê como é que são as coisas? Aí, já era mais do Flamengo. O Coringa já tá pegando o avião, inclusive avião fretado, pelo dono lá do Zé. Pô, o Pulgar, você vê como é que são as coisas? Ele se machucou, uma contusão séria, e vai ficar 3 meses, né? Mais ou menos semelhante àquela contusão do Neymar, que teve no dedo e ficou um montão de tempo parado aí. A previsão aí de 3 meses. Enquanto isso, a direção do Flamengo tenta aí vender, negociar mais jogadores, fazer caixa, para poder depois contratar jogadores, todos aqueles jogadores indicados pelo José Boto. José Boto também é um baita do diretor de futebol, um cara que conhece muito, né? E não quer cometer loucuras. Então, o Flamengo está aí querendo trazer o Carrascal. Tem um outro jogador importante também da seleção da Venezuela que está sendo analisado, já está no radar do Flamengo, né? Agora, o Flamengo tem que ver aí essa situação do Gerson, essa venda do Gerson, o xixi todo, exatamente em relação a esse problema do Gerson. Foi vendido? Foi. 25 milhões de euros. Aproximadamente aí 196 bilhões de reais. É um bom dinheiro que entra bem. Entrou o dinheiro do menino que foi vendido para a Inglaterra, o Alcaraz. Entrando dinheiro também do Vitor Hugo. Vitor Hugo que o Felipe Luiz não quer. Então é o seguinte, o Flamengo está segurando aí, fazendo caixa para poder fazer contratações que venham para somar. E esse Carrascal é o cara que falam maravilhas dele. Falam maravilhas desse Carrascal. Ele tá muito bem. Ele tá jogando, inclusive. Tá lá no o clube dele, eu coloquei aqui. Mas acabei tirando da minha acabei apagando da minha visão. Assim, tá ali, ó. Ele tá no Dinamo de Moscou, da Rússia, né? O Flamengo vai contratá-lo por 12 milhões de euros, 77 milhões de reais, né? Às vezes as coisas sobem daqui da mesa, mas aparecem. 12 milhões de euros. Esse é um jogador que vai ser o substituto do Arrascaeta. Você sabe que o Arrascaeta nem sempre tem condições de jogar assim, fazer uma série de jogos. Ele tem problemas musculares, ele tem problemas de se contunde e tal, não pode dar uma carga muito pesada para o Arrascaeta. É um jogador diferenciado, o Flamengo tem que tratar o Arrascaeta como uma joia rara. Então precisa de um jogador que tem as características. E esse jogador chama-se Carrascal, né? Está lá no Dinamo de Moscou, da Rússia. O Flamengo já está dias contados aí para anunciar a vida desse jogador. Agora já no semestre vai ser um grande reforço para o Flamengo. E vou aqui só para fechar o noticiário, falar desse assunto Gerson. O assunto Gerson é um assunto mala. Por quê? Quem negociou o Gerson com o Zenit da Rússia foi o Marcão, o pai do Gerson. Só que o Gerson tem 2 empresários. Tem o Marcão e tem o Carlos Leite. Aí o Carlos Leite
também tentou negociar ele para o Audax, né? Porque você sabe, Jorge Jesus está assumindo o Audax e pediu a contratação do Gerson. Os caras ofereceram até mais, um contrato melhor, só que o seguinte, o Gerson já tinha dado a palavra, já tinha palavrado, já tinha acertado tudo, né? Ele não vai contrariar o pai. Entenda isso, entenda isso. Ele não vai contrariar o pai dele, né? Jamais. O pai dele que fez a negociação. Aliás, de passagem, seu Marcão é uma mala sem alça. É uma mala sem alça. Aí não dá certo, lá ele volta para oferecer o jogador pro Flamengo. É sempre assim. Então, deixar bem explícito aqui. O Gerson já foi negociado, os caras já depositaram os 25 milhões na conta do Flamengo, o Flamengo já está com 196 milhões de reais. Agora, fica aí esse problema para ser resolvido. Qual o problema? Que tem que devolver 50 milhões do Flamengo. Por quê? Quando o Gerson renovou o contrato, ele renovou e o Flamengo antecipou 50 milhões de direito de imagem. Isso que poucas pessoas estão falando. Né? Eu não sei como é que vai ser um problema sério, vai ser um problema para o departamento jurídico do Flamengo resolver. Né? O dinheiro já entrou, agora tem que devolver. O Gerson assinou um contrato com o Flamengo até 2030. Você lembra, torcedor? Colocou lá as camisas, o outro, o presidente lá na renovação até 2030. Nesta renovação, o Flamengo antecipou o direito de imagem, 50 milhões. E agora? Vende por 25 milhões de euros, e os 50 que foi antecipado? Meu amigo, isso vai dar pano para as mãos. Aguarde e depois você me cobra. Isso realmente não vai ficar assim não. Porque o Flamengo não vai perder esses 50 milhões não. Vou sair do Flamengo para falar do Botafogo. Botafogo também cheio de problemas. Né? Aliás, esses times foram eliminados aí do Mundial de Clube, meu amigo. Tá brabo, hein? Botafogo está retornando, né? Só vai voltar aos treinos na segunda-feira. Agora, são muitas notícias em relação ao Botafogo. Vou começar pelas contratações do Teste. O Teste contratou o Christian Lô, goleiro, o Caio Pantaleão, zagueiro, o Álvaro Montou, melhor contratação do Botafogo. Esse moleque é muito bom jogador da seleção da Argentina Sub-20, tem 18 anos, inclusive estreou no Mundial. Ele, quando ele entrou, ele deu uma nova dinâmica ali, né? E também o Arthur Cabral e o Joaquim Correia, 2 atacantes. Bom, até aí tudo bem. Agora, vai perder jogadores importantes. E eu quero mais uma vez falar aqui, o torcedor botafoguense fica iludido. Meu amigo, o John Textor, ele é um empresário. Ele vive de venda e compra de jogadores. Não se prenda aí, não fique iludido não. Pelo amor de Deus. Né? Então, ele contratou esses jogadores, mas vai se desfazer de alguns jogadores. E anotem aí, que tem uma fonte que nunca errou quando me passa as informações. Peruíno de Jesus, já foi negociado. Agora, vão ser negociados o Cuiabá, que veio a preço de banana, foi contratado junto ao Grêmio, preço de banana, vai ganhar uma grana preta. O Jair sim, o Jair é um jogador de 20 anos, grande jogador, cheguei até a questionar a qualidade dele, mas no Mundial ele jogou muito, estava jogando bem no campeonato, vai ser negociado, o Jair. E ele precisa fazer caixa, o time dele lá da França faliu. Então ele está técnico de dívidas, precisa fazer dinheiro. Então contratou isso aí para calar a boca do torcedor botafoguense, e isso me revolta, porque o torcedor ele fica iludido, cara, sabe? E é assim mesmo, o torcedor quer que o time, não interessa se está devendo, se não está devendo, ele quer saber que o time ganha. Então veja bem, olha só o problema que vai acarretar. Mandou embora o Renato Paiva. Renato Paiva soltou um monte de notícias aí nas redes sociais, dando conta de que ele foi mandado embora porque o Textor queria escalar o time. Meu amigo, pelo amor de Deus. Pô, eu não sabia que iam ressuscitar o Eurico Miranda no futebol brasileiro. Que lá no Vasco quem escalava o time era o Eurico Miranda. Será que está ressuscitando o Eurico Miranda? Ele quis escalar o time. Falou que o Renato Paiva escalou um time muito covarde e tal. Meu amigo, para jogar com esses times da Europa, é certo que jogou com o Palmeiras, né? Respeitou até demais o Palmeiras, mas não pode abrir o jogo assim de uma hora para outra, né? O que aconteceu com o Flamengo, né? Felipe Luiz, não vou mudar meu estilo de jogo não. E foi eliminado. O Renato
Gaúcho? Vou mudar sim. Entrou com 3 zagueiros, ganhou o jogo. Meu amigo, cada jogo é uma história diferente. Então, voltando aqui o assunto técnico. O Renato Paiva botou a boca no trombone. Falou que o Textor quer escalar o time, que ele quer botar na vitrine os jogadores que ele contrata, entendeu? E isso não é mentira, é verdade. E por isso que ele foi demitido. Olha, nem os próprios jogadores entenderam a saída do Renato Paiva. Nem os próprios jogadores entenderam. Agora vamos ver. O Botafogo vai voltar aos treinos na próxima segunda-feira, ainda sem treinador, e está falando aí, técnico gabaritado e tal. O cara pensa grande, mas na hora o cara fica 6 meses no clube e ele é negociado. Aí não dá, né? Aí não dá, aí fica difícil. Contrata um jogador, adoça a boca do torcedor botafoguense e daqui a pouco negocia. Contrata com esse aí. Pô, esse cara é muito bom jogador, esse menino, o Montoro, né? Eu vi aqui o nome dele, certo? Pra mim não é errado, tá? Montoro. Bom jogador, craque. Mas foi embora. Fica 6 meses, esquenta ali o banco, daqui a pouco negociado. É esse. O assunto do Texto é esse. É pegar jogador, colocar o Botafogo como vitrine e negociar. Meu amigo, aí o torcedor não entende. Por que eu chego aqui e meto o pau nesse cara? SAF é assim mesmo. SAF, ninguém dá nada mole pra ninguém. SAF é para entrar jogador, ser negociado. Entra, esquenta o banco e é negociado. Por exemplo, o exemplo tá aí do Cuiabano. Vem praticamente de graça para o Botafogo. O cara vai ganhar uma grana na frente em cima do Cuiabano. Antes que eu me ri demais, porque eu já estou irritado, vou falar agora para fechar o programa do tricolor das Laranjeiras. Agora sim, falar de coisa animada, falar de coisa maravilhosa, que o Fluminense é o Rio, o Fluminense é o Rio no Mundial de Clubes, né? O Fluminense, campanha maravilhosa e mais uma vez eu quero aqui no programa Momento do Esporte. Meus amigos, eu não caí de paraquedas aqui no programa. Eu estou há quase que 40 anos apresentando o Momento do Esporte, né? Eu vou repetir, foram 18 anos na CNT, 7 anos na Bandeirante, 8 anos na Record, 4 anos na TV Caracol. Então, eu acho que eu conheço um pouquinho desse negócio aí chamado futebol. Até porque eu já joguei também. Fui jogador, profissional, fui diretor de futebol, estou nisso há muito tempo. Então, eu sempre falei aqui, no microfone do Momento do Esporte, aqui na Napa TV e da TV Diversidade. O Renato Gaúcho é um cara cauteloso. Ele não tem essa ousadia toda que o Felipe Luiz tem. Então, para enfrentar um time do peso que o Fluminense enfrentou, a Inter de Milão, time cancheiro, time da Europa, não ia entrar aberto. Não ia entrar, sabe? Não vou. Nós aqui, no nosso programa, no dia que antecedeu esse jogo, eu falei, ó, tá aí na telinha o time do Fluminense, mas na hora pode mudar tudo. E pelo que eu tô vendo esse Ignacio jogar, meu amigo, esse cara não pode ficar de fora. Né? No jogo anterior, contra o Mamelodi, o cara voou baixo, o cara segurou a zaga ali, ao lado do frente, porque o Thiago Silva não tinha jogado. E eu falei, olha, o Renato vai ter que arrumar uma vaga desse cara. E foi, o cara foi inteligente. Entrou com 3 zagueiros, né? E não foi ousado. Você dificilmente viu o Samuel Xavier sair com apoio. Você dificilmente viu o René sair com apoio. O René é um ótimo marcador. Jogou fechadinho ali, sabe? Explorando o área, explorando o Cano, que o Cano joga por uma bola. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Nesse gol de 2-0, uma vitória merecida. Né? Parou com essa besteira de que só os caras lá jogam. Os caras são bons, são. Europa tem os melhores jogadores do mundo, mas não são imbatíveis, meus amigos. Não são imbatíveis, né? Então, parabéns pro Fluminense. E ainda sobre essa vitória maravilhosa, você vai curtir aí agora do Samuel Xavier. Samuel Xavier já vai falar. Aí o Samuel Xavier. Fala aí, Samuel. Fez a escolha dessa equipe que ia iniciar. A estratégia dele era espelhar, né, para que eles não tivessem... carregar a bola da parte defensiva, que eles fazem muito bem, e lançamento atrás da nossa linha de defesa. Eu acho que a gente conseguiu espelhar bem, inibir bastante a equipe deles de chegar próximo da nossa área. Eles colocaram mais um atacante alto, de bom cabeceio, de muita força,
E a estratégia do Renato era que os nossos zagueiros conseguissem sair na caça deles ali, né? E sempre com uma cobertura do Thiago. Então acho que a gente fez uma leitura muito boa de jogo, né? Como você bem disse, a oportunidade que eles tiveram foi mais no abafa, jogando bola na área, né? E conseguiu sobrar. E eles têm qualidade para definir, mas nós temos também um grande goleiro. A gente confia bastante e ele conseguiu fazer boas defesas, né? E também a trave nos ajudou. Tem que contar com isso também, né? Mas também acredito que, além disso, na oportunidade que a gente teve com o Hércules, ele fez e a gente conseguiu matar o jogo. Então acho que a equipe toda está de parabéns pelo que propôs, né? O professor Renato também. Eu acho que, além disso, acho que a entrega foi essencial. Né? Um calor muito forte, a gente conseguiu suportar isso até o fim, né? E tô muito cansado. Mas é bom descansar aí e ver o nosso próximo adversário. Muito. O João Arias é o nosso Pelé colombiano, né? Todo mundo apelidou ele com isso e é um cara muito importante. Claro que a gente sabe que não só ele, toda a equipe, até quem entra tem feito a diferença, né? Mas jogadores especiais como é o João Arias, é sempre bom ter ele ao nosso favor, né? E espero que ele possa nos ajudar muito mais ainda nessa temporada. Samuel, sensação, momento de fazer história com o Fluminense, com essa vitória vencendo o italiano, você chegou aqui distanciado, cansado. Que tal o seu coração essa oportunidade de marcar seu nome também mais uma vez na história do Fluminense, desse resultado histórico? Cara, é muito emocionante para mim. Eu me peguei hoje no quarto lembrando dos feitos que a gente fez com essa camisa e é muito bom a gente continuar fazendo história, cara. É muito bom você defender uma equipe que você ama trabalhar, sabe? Você tá todo dia feliz de trabalhar, de chegar e treinar com seus companheiros, de vestir essa camisa. Eu acho que isso não tem preço, cara. Eu sou muito grato a Deus por dar essa oportunidade pra mim. Eu acho que quando eu cheguei aqui em 2021, cara, eu não pensava fazer uma história tão grande assim, né? Ser campeão da Libertadores, da Recopa, né, Carioca e tá no Mundial disputando o Mundial de Clubes e conseguir vitórias marcantes. Eu quero mais, eu quero continuar fazer mais história aqui, fazer muito mais jogos, continuar marcando minha história aqui nesse clube que eu amo tanto. Tá aí a presença então do Samuel Xavier. O Samuel Xavier que realmente tem a cara do Fluminense. Esse cara, brincadeira não, tá jogando demais. Aliás, eu quero aqui também, em público, parabenizar o técnico Renato Gaúcho, porque ele reuniu o grupo, reuniu os jogadores, se fechou com os jogadores. Falou o seguinte: olha, nada de oba-oba. Deixa isso para o torcedor tricolor. Achar que nós já somos os melhores. Não somos os melhores. Estamos fazendo aí o nosso trabalho e se nós continuarmos com esta humildade, a gente vai mais longe, né? Agora, tem que reconhecer também que quando o cara trabalha, né, os resultados acontecem, né? E a sorte também bafeja a favor de quem trabalha. Por quê? Tu já pensou se o Fluminense, não, ao invés de pegar o Al Hilal, pegasse o Manchester City e perdeu surpreendentemente o Al Hilal 4-3, meu amigo, aí a história seria diferente, porque é uma quarta de final, entendeu? Já o Al Hilal, que tem jogadores muito bons, tem um bom elenco, né? E jogadores qualificados, jogadores de várias seleções, né? É um time também que não pode, o Fluminense não pode chegar, eu peguei o Al Hilal, tá tudo bem, vou ganhar, vou golear. Não, não é assim não. Tanto é que os caras mostraram que jogam, né? É um jogo emocionante, o cara fazia um gol lá, ele fazia outro, o cara fazia um, ele fazia outro. Um jogo emocionante, corrido, então não vai ser de forma diferente. Eu só espero que o Renato Gaúcho continue passando isso que ele vem passando para os jogadores, continue humildade, os jogadores não acharam que já tá tudo bom, nós somos os melhores. Não,
calma, muita calma nessa hora. Tem que continuar com os pés no chão, com humildade, né? Os pezinhos no chão, com humildade, para poder obter os resultados. O Fluminense treina hoje, quarta-feira, treina amanhã, quinta-feira já faz o recreativo e sai para esse jogo. Olha, eu falei no programa passado. E só você procurar o programa Momento de Esporte, de segunda-feira, e a gente faz o programa antes do jogo. Se você procurar o Momento do Esporte de segunda-feira, você vai ver o que Napoleão Nascimento falou. Eu falei, olha, tô levando fé no Fluminense. O Fluminense vai ganhar esse jogo, vai ganhar do Todo-Poderoso. E graças a Deus, Papai do Céu me iluminou e eu acertei na mosca, né? A vitória do Fluminense. Em cima, eu acho que essa vitória do Fluminense em cima da Inter de Milão, meu amigo, vai ficar arquivada, né? O Fluminense merece inclusive um troféu, porque, meu amigo, é muito difícil vencer um time forte como o Inter de Milão, time cancheiro, um time que disputa a Champions League, disputa a Liga, disputa tudo, né? E eu, graças a Deus, Deus me iluminou e eu falei aqui, olha, o Fluminense vai vencer. Quando eu cheguei na televisão, os caras ficaram rindo de mim, não sei o quê, o Fluminense ganhou. E eu vou repetir aqui o que falei. Não pensem que o Al Hilal é um time fraco, é um time bom. Tem que jogar com seriedade, não vai botar o time todo pra frente que vai perder o jogo. Então, aqui tá o recado, né? Eu acho que o time vai ser o mesmo. Confira aí na telinha, confira aí. O time do Fluminense vai ser o mesmo. O Fábio Goleirão Muralha, Fábio Samuel Xavier. Olha só, o time do Fluminense tá demais. É o Fábio Samuel Xavier, os três zagueiros. Thiago Silva, Ignacio Freitas e o René lá na lateral. Os dois laterais não vão subir, não subam muito não, hein? O meio de campo ali fechando o Ferrolho, Martinelli, Nonato, Hércules, Joares e Cano. Pô, com certeza esse time vai dar conta do recado. Tomara que o Fluminense consiga. Agora, estamos colocando o ponto final do Momento do Esporte. Mais uma vez quero pedir encarecidamente, você gosta aqui desse apresentador, que já está nisso há 38 anos, inscreva-se no nosso canal. É muito importante você se inscrever no nosso canal, tá ali. É o canal secundário do Momento do Esporte. É o canal secundário da Napa TV. Momento do Esporte, Napa TV. É muito importante para o nosso trabalho. Você sabe que a audiência não se compra, né? A audiência se conquista. Momento do Esporte é tudo que você espera de futebol. Início de uma grande amizade. Napa TV, TV de Diversidade. Aqui você vê tudo que você quer ver de esporte. Até sexta, se Deus quiser. Tchau!